a morte, Deus nunca é vencido. Olá, eu sou o Botelho, coordenador de disciplina do Projeto Alcançar e também um dos professores de matemática, ok? Inclusive hoje eu vou estar ministrando para vocês a primeira aula de matemática, tá? Mas antes disso eu quero dar um aviso, né? Que hoje foram enviadas aí para o e-mail daqueles que se inscreveram pelo site e colocaram um e-mail lá para receber as apostilas. Nós enviamos hoje as apostilas de português, matemática e de inglês, ok? Então você vai lá no seu e-mail e vão estar lá as apostilas lá no e-mail que vocês se inscreveram lá no site nosso, certo? Também no dia de hoje foi ministrada a aula de português com a professora Miriam. O pessoal que não assistiu aí, depois vai lá, assiste lá a aula e dá o seu like lá também, nos ajude aí na divulgação, tá certo? Vamos lá, nós vamos começar aí a nossa primeira aula de matemática. Vem comigo aqui. Você que já recebeu a sua apostila, né, você vai acompanhar aí com a apostila. Você vai lá, abre a apostila e sair um pouquinho aqui da frente, porque eu estou muito em cima aqui da apostila, ok? Você que já abriu aí a sua apostila, nós temos lá o conteúdo da apostila, né, que serão ministrados lá, que tá lá. Nossa primeira aula vai ser conjuntos numéricos, números inteiros, racionais e reais, né? E depois você vai ter o sistema de medidas, razão e proporção, divisão proporcional, regra de 3 simples e composta, porcentagem, equações e inequações do primeiro e segundo grau, sistemas lineares, funções e gráficos e aí por diante, tá ok? Nós vamos seguir aqui, para a gente não alongar muito o vídeo, né, para ele não ficar tão pesado. Nós vamos aqui nos números inteiros, racionais e reais, números inteiros, operações e propriedades, ok? Neste capítulo será feita uma revisão dos aspectos mais importantes sobre as operações, as principais operações que são a adição, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros, ok? Lembrando que os números inteiros é o conjunto Z onde tem lá os números inteiros. Quem são os números inteiros, sargento? Quem são os números inteiros, professor? São aqueles números que você não tem vírgula, ok? Números inteiros, tá? Eles podem ser positivos e negativos, mas eles são inteiros, não tem vírgula. Por isso que eles são inteiros, ok? Então o conjunto Z ele é feito com números negativos e também com números positivos, mas todos inteiros, tá certo? Vamos lá, adição. Os termos da adição são chamados de parcelas e o resultado da operação da adição é denominado soma ou total. Isso aí a gente aprende lá na escola, lá, né? Quando a gente está, acho que na quinta série, a gente deve aprender isso aí, na quarta série, não sei, não lembro mais, mas é algo muito simples, né? Aqui na adição, né? A ordem das parcelas nunca altera o resultado de uma adição. Ele colocou com letras ali para poder ficar um pouquinho mais bonito, mas a gente poderia colocar até com números ali, né, se a gente quisesse. A mais B é igual a B mais A, né? E se eu tivesse colocado ali B mais A e A mais B, né, invertendo aqui ou aqui, não ia alterar
né, o meu resultado, ok? O zero, ele é o elemento neutro da adição. Por que neutro? Porque ele não exerce valor, né? O zero, ele não exerce valor, o zero, ele não tem sinal, o zero, ele é totalmente neutro, ok? Ele não tem sinal de mais e nem sinal de menos, tá certo? Não tem sinal e nem exerce valor, ok? Por isso que está lá, ó, 0 mais A. Quanto que é 0 mais A, gente? 0 mais A igual a A, que é igual a A mais 0. Quanto que é A mais 0? A. Ou seja, se eu coloco o 0 na frente, o 0 somado a qualquer número, porque o A aqui ele representa qualquer número, é igual a esse qualquer número. No caso aqui é o A, né? E se eu coloco qualquer número somado a 0, também é igual a esse qualquer número, que no caso aqui é a letra A, ok? Então 0 mais A é igual a A mais 0 é igual a A, ok? Subtração. Aqui vai começar algumas coisinhas importantes aqui, tá certo? Aqui na subtração, gente, a gente vai ter algumas peculiaridades aqui importantes, tá? O primeiro termo de uma subtração é chamado diminuendo, o segundo subtraindo, e o resultado da operação da subtração é denominado resto ou diferença, ou seja, o minuendo menos o subtraindo é igual ao resto ou diferença, tá certo? É como se eu estivesse colocando ali 5 menos 3, 5 menos 3, o 5 é o minuendo e o menos 3 é o subtraindo. E o resultado será o resto ou diferença, né? 5 menos 3, que é igual a 2, né? Esse 2 seria o resto ou diferença, tá certo? Depois de eu começar a ver uns exemplos ali, vai ficar mais fácil. A ordem dos termos pode alterar o resultado de uma subtração, diferente da adição, né? Que a ordem não altera o resultado, mas na subtração, por isso que eu disse que existem algumas coisas importantes aqui na subtração, ok? Vocês vão ver lá mais na frente que existe muita coisa aqui importante, tá? A ordem dos termos pode alterar o resultado de uma subtração, ok? Então, A menos B é diferente, aqui ó, se você acompanhar aqui, ó, A menos B é diferente, esse sinal aqui, ó, que é o sinal de igual cortado, né? E o sinal de diferente, então A menos B é diferente de B menos A, ok? O que acontece? Quando eu tenho aqui, ó, o minuendo menos o subtraindo, é diferente quando eu coloco o B aqui, ó, ele é o subtraindo. Só que aqui agora ele é o minuendo, né? Ele foi alterado, né? Quem estava aqui passou para cá e quem estava aqui passou para cá. Por isso que A menos B é diferente de B menos A. Quando eu troco as posições aqui, diferente do que acontece lá na adição, que não altera o resultado, aqui você altera o resultado, ok? Não é a mesma coisa. A menos B não é igual a B menos A. Tá certo? Isso, ele está dizendo o seguinte, sempre que A for diferente de B, tá? Então, A menos B é diferente de B menos A, sempre que A for diferente de B. Por quê? Por que, professor, sempre que A for diferente de B? Porque se A for igual a B, o meu resultado vai ser 0, né? Aqui vai ser 0. E aqui, né? Se eles forem iguais, também vai ser 0. Então, esse resultado aqui, ó, vai ser igual a esse. Então, para eles continuarem sendo diferentes, ou seja, para haver uma diferença aqui, ó, para A menos B ser diferente de B menos A, é necessário que A e B tenham valores diferentes. Ou seja, se A fosse 5 e B fosse 5, isso aqui, ó, não valeria, ok? Porque se A fosse 5 e B fosse 5, aqui também, ó, B seria 5 e A seria 5. Aí quanto que é 5 menos 5? 0. Opa, aqui ia dar 0. Ok? Aqui ia dar 0.
Se aqui fosse 5 e aqui também fosse 5, quanto que é 5 menos A? Ou 5 menos 5, perdão, 5 menos 5, 0. Opa, aqui é dar 0. Ó, o resultado é igual, então se aqui deu 0, aqui é 0, então aqui é igual a esse aqui, ok? Então, o A, ele obrigatoriamente, ele tem que ser diferente de 0 para que isso aqui tudo possa ser diferente, tá certo? Por isso que ele botou aqui, ó, sempre que A for diferente de B, ok? Esses dois aqui, eles têm que ser diferentes para que isso aqui aconteça, tá certo? Vamos a outra anotação importante aqui, ó. Se adicionarmos uma constante K ao minuendo, o resto será adicionado de K. Espera aí, professor, que negócio é esse de constante aí? Constante, gente, é qualquer número, ok? Se eu adicionar uma constante K ao minuendo, quem é o minuendo? É o primeiro termo da subtração. Então aqui, ó, minuendo é o primeiro termo. Então se eu adicionar K aqui, ó, ou seja, se eu adicionar qualquer número, adicionar é somar. Se eu somar qualquer número aqui, ó, o meu resultado, ou seja, o meu resto ou diferença, ele vai ficar somado desse número, ou dessa constante, ou dessa letra, certo? Então aqui, ó, se adicionarmos uma constante K, lembrando que K é qualquer letra, a constante K, eu posso dizer constante A, constante B, constante C, constante D, ou aquilo que eu quiser, eu chamo da letra que eu quiser aqui. Aqui o autor chamou de K, ok? Se adicionarmos uma constante K ao minuendo, o resto será adicionado de K. Depois eu vou mostrar no exemplo, isso aí vai ficar mais fácil de entender, ok? Mais uma anotação aqui, ó. Se adicionarmos uma constante K ao subtraindo, o resto, ou seja, o resultado, será subtraído de K, ok? Olha lá, se adicionarmos uma constante K ao subtraindo, o resto será subtraído de K. Ó, se adicionarmos uma constante K ao subtraindo, o subtraindo é o segundo termo da subtração. Ó. Subtraindo está aqui, é o segundo termo. Se adicionarmos uma constante K a ele, ou seja, se eu adicionar qualquer coisa a ele aqui, ou seja, qualquer letra ou qualquer número, ao subtraindo, ao segundo elemento, o resto, ou seja, o meu resultado aqui, ó, ele será subtraído de K, diferente da minha primeira anotação. Na primeira anotação eu disse que se eu adicionar ao minuendo, o meu resultado ele vai ser somado dessa constante. Se eu adicionar ao meu subtraindo, aqui na segunda anotação, ele está dizendo que o resto aqui, ó, se eu somar aqui, o meu resultado ele será subtraído desse número ou dessa letra que eu subtraí aqui, ó. Então ele está fazendo o processo inverso. Se eu somar aqui, o meu resultado vai ser somado desse número aqui. Exemplo, se eu somar 5 aqui ao minuendo, o meu resultado vai ser somado de 5. Agora, se eu somar 5 aqui ao meu subtraindo, o meu resultado ele será subtraído de 5. Ok? O processo aqui é inverso, tá certo? A subtração é a operação inversa da adição. Olha lá, ó. Mais uma anotação aqui que é uma fórmula. Está escrito assim, ó. O minuendo menos o subtraindo é igual ao resto. Isso equivale, ó. Isso aqui é um sinalzinho de equivalência, tá? O resto mais o subtraindo é igual ao minuendo. Ok? Isso aqui é uma fórmula super importante, tá? Ok, gente? Aqui na subtração nós temos muitas coisas importantes aqui. Geralmente essas coisinhas aqui que são um pouquinho mais complicadinhas, mas você vê que com treino a gente acaba aprendendo direitinho. Isso aqui cai lá na prova lá do Pedro II, cai na prova das escolas técnicas, né? E pode cair até mesmo lá na EPICAR, ok? Que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Tá? A soma do minuendo com o subtraindo e o resto é sempre igual ao dobro do minuendo. Ok? Vamos lá. Isso aqui, ó, né, é um entendimento
daquilo que foi escrito aqui na apostila. Aquilo que foi escrito aqui, ó, foi representado aqui, ó, foi representado aqui, olha lá, ó. A soma do minuendo com o subtraindo, olha aqui, ó, o minuendo somado ao subtraindo somado ao resto é igual a 2 vezes o minuendo, ou seja, é igual ao dobro do minuendo, ok? Vamos lá. Isso aqui é para gravar, tá, gente? Isso aqui você precisa guardar essas formulazinhas aí, ok? Você vai ver por quê lá nos exemplos, lá e no exercício. O valor absoluto. O valor absoluto de um número inteiro indica a distância deste número até o zero, quando consideramos a representação dele na reta numérica, ok? Na realidade, o valor absoluto é o valor real do número. É aquele valor que você conhece do número. Exemplo, o 10, o valor absoluto do 10 é 10. O valor absoluto do 100 é 100. Do 20 é 20. Isso é valor absoluto. É o valor real daquele número, ok? É o valor que você conhece. Ele está falando de reta numérica aqui, mas como nós não temos um exemplo aqui, talvez a gente tenha um pouco mais abaixo. Aí a gente vai ver aí sobre essa reta numérica aí, tá, ok? Ou num outro momento eu coloco essa reta aí para você ver direitinho aí como é que funciona. O valor absoluto de um número nunca é negativo, pois representa uma distância. A representação do valor absoluto de um número n é n em módulo. Lê-se valor absoluto de n ou módulo de n. Tá? O que ele quer dizer com isso, gente? Por que nunca pode ser negativo? Porque ele representa uma distância. Sim, mas ele nunca pode ser negativo porque o valor absoluto é o valor real daquele número. É o valor que você conhece daquele número, né? E você já viu alguma distância negativa? Não existe distância negativa. A distância ela é sempre positiva, né? A representação do valor absoluto de um número n é n em módulo, ok? Lê-se valor absoluto de n ou módulo de n, ok? Lê-se valor absoluto de n ou módulo de n. O que é módulo? Professor, o que é módulo? Módulo são essas barrinhas aqui, ó. Tá vendo aqui essas barrinhas aqui, ó? Isso aqui é módulo, ó. Módulo de n, ok? O módulo de qualquer número, gente, ele é sempre positivo, tá certo? Depois isso aí a gente vai ver um pouco na frente também, quando a gente começar a ver os exemplos, ok? Valor absoluto de n ou módulo de n, tá? Números simétricos. Dois números A e B são ditos simétricos ou opostos quando a soma desses números, olha lá, ó, A mais B é igual a zero. O que são números simétricos, gente? Números simétricos são números que têm sinais contrários, ok? Vamos nos exemplos aqui, ó. Menos 3 e 3 são simétricos ou opostos, pois menos 3 mais 3 é igual a zero. Olha lá, ó. Aqui, o que está dizendo aqui é o seguinte, ó. Dois números A e B são ditos simétricos ou opostos quando A mais B, ó, A mais B é igual a zero. Tá certo? Olha lá, ó. Quando a soma deles, o resultado sempre for zero. Eles são ditos como números simétricos. O que acontece? Geralmente eles têm o quê? Sinais contrários. Geralmente não, eles sempre terão sinais contrários. Aqui é que ele foi representado para dizer que o seu resultado sempre vai dar zero. Mas os números simétricos ou números opostos, eles sempre terão sinais contrários, ok? Se um for menos, o outro vai ser mais. Se um for mais, o outro vai ser menos. Sempre assim. Ok? Então, olha lá, ó, menos 3 e 3 são simétricos ou opostos, pois menos 3 mais 3, lembrando que o sinal de mais está aqui, ó, na frente do 3. Esse sinal de mais aqui não é do 3, tá certo? Esse sinal aqui é da soma. O sinal do 3 ele está aqui na frente, ó. Ele está implícito, ele está oculto, ele não aparece, mas ele está aqui, ó. Como ele é positivo, eu não preciso colocar. Toda vez que o número for positivo, na frente dele tem um sinal de mais, mas eu não coloco, porque não preciso, ok?
Só coloco quando ele for negativo. Positivo não tenho. Ok? Então, menos 3 mais 3 é igual a 0. Ok? Olha aqui, ó. 4 e menos 4 são simétricos ou opostos? Pois 4, olha aqui, lembrando que na frente dele tem o mais aqui, né? Não preciso colocar porque ele é positivo. Aí fica lá, ó, mais 4, mais, ó, menos 4. Olha lá o sinal de menos lá, ó. Isso é igual a 0. Ok? Eles são simétricos, porque eles têm sinais contrários e a sua soma é igual a 0. Ok? O oposto de 5 é menos 5, olha lá. Ou seja, o simétrico de 5 é menos 5. O simétrico de 6 é menos 6. O oposto de 0 é o próprio 0. Por quê? Porque o 0 é neutro, ele não tem sinal e ele não tem valor. Ok? Na soma e na adição, o 0 não exerce, na adição, né, ou subtração, o 0 não exerce valor. Né? Dois números simétricos têm o mesmo módulo. Sempre tem o mesmo módulo, ok, gente? Vamos ver um pouquinho mais sobre o módulo aqui, ó. Olha lá, ó. O módulo de menos 3, olha aqui as barrinhas aqui que eu falei lá em cima. O módulo de menos 3 é igual a 3. E o módulo de 3, aqui as barrinhas aqui, é igual a 3 também. Ou seja, o resultado do módulo sempre será positivo, ok? Vamos seguir aqui, depois a gente vai começar a ver os exemplos aí, os exercícios, tá certo? Vamos lá. Operações com números inteiros. Qualquer adição, subtração ou multiplicação de dois números inteiros sempre resulta também um número inteiro. Dizemos então que estas três operações estão bem definidas em Z, ou, equivalentemente, que o conjunto Z é fechado para qualquer uma destas três operações, ou seja, o conjunto Z é o conjunto dos números inteiros, tá, gente? Isso aí provavelmente a gente deve ver um pouquinho mais na frente, mas eu já vou falando para você aqui que o conjunto Z ele é o conjunto dos números inteiros, tá certo? Quais são os valores que estão dentro dos números inteiros? São todos os valores negativos e positivos, ó, todos os valores negativos e positivos, ok? E que não estão com vírgula, ok? Não estão com vírgula, tá certo? Então olha lá, ó, as divisões, as potenciações e as radiciações entre dois números inteiros nem sempre têm resultado inteiro. Opa! Assim dizemos que estas três operações não estão bem definidas no conjunto Z, ou equivalentemente, que Z não é fechado para qualquer uma destas três operações. Depois eu vou mostrar para vocês o que o autor está querendo dizer, não está fechado, não é fechado, né, com essas três operações. E lá em cima, ela é fechada. Quando ele quer dizer, depois eu vou mostrar isso nos exemplos, mas agora eu vou explicar rapidamente. Ó, não está fechado significa que o meu resultado, né, toda vez que eu faço uma adição, uma subtração e uma multiplicação, o meu resultado sempre é um número inteiro, ou seja, ele sempre está no conjunto Z. Agora, quando eu faço uma divisão, potenciação e radiciação, nem sempre o meu resultado pertence ao conjunto Z, ou seja, o meu resultado é um número inteiro. Pode ser um número inteiro? Pode, mas não é sempre. Por isso que ele não está fechado para qualquer uma destas três operações, ok? Divisão, potenciação e radiciação. Adições e subtrações com números inteiros. Vamos lá. Aqui vai começar um pouquinho mais... Vai ficar um pouquinho mais legal aqui a matéria, né? Adições e subtrações com números inteiros. Existe um processo que simplifica o cálculo de adições e subtrações com números inteiros. Observe os exemplos seguintes. Primeiro exemplo. Calcular o valor da seguinte expressão. Está lá, ó. 10 menos 7 menos 9 mais 15 menos 3 mais 4. Aí nós vamos colocar a solução aqui, né? O que nós vamos fazer primeiro aqui, ó? Faremos duas somas separadas, uma só
com os números positivos. Olha lá, ó. Pegamos aqui, ó. Os números positivos aqui quais são? Ó, número 10, ó, número 15 e o número 4. Tá vendo? Olha lá, ó. 10 mais 15 mais 4. Isso aqui é igual a 29. Ok? A outra, só com os números negativos. Olha lá, ó. Quais são os números negativos? Lá em cima, gente. Olha lá, ó. Menos 7, menos 9 e o menos 3. Ok? Lembrando que nós estamos fazendo o quê? Somando. Nós estamos somando. Então, olha lá, ó. O que eu faço quando os números os números são negativos? Eu coloco ele entre parênteses. Observe que os números positivos, ó, eu não precisei colocar entre parênteses, porque ele não vai me confundir, ele não modifica se eu não colocar entre parênteses. Já o número negativo, se eu não coloco entre parênteses, ele já começa a provocar uma confusãozinha aqui, e às vezes até muda o resultado, ok? Então, é negativo? Opa, então coloca entre parênteses. Olha lá, ó, menos 7 mais menos 9 mais menos 3, isso aqui é igual a menos 19, ok? Olha aqui, ó. Aqui, gente, na primeira aqui, a gente simplesmente somou, né? 10 mais 15, 25, 15 mais 4, 29, ok? Agora aqui, ó, olha aqui, ó, é uma soma de números negativos, né? Vamos fazer um pouquinho da regra de sinais aqui na adição e na subtração. Olha lá, ó. Eu gosto sempre de dar uma aula só sobre regrinha de sinais, porque esse negócio confunde todo mundo. E quando você erra um sinal, você erra tudo. Ok? Então, olha lá, ó. Menos 7 mais menos 9, nós estamos falando de adição. Quando a gente fala de adição ou subtração, os sinais iguais, olha aqui, ó, menos e menos, quando eles são iguais, né? Se aqui fosse menos e aqui fosse mais, eu já teria que fazer uma outra coisa, né? Mas olha só, eu estou somando, opa, eu sei que é a regra da adição e da subtração, beleza? Aí eu vou aqui, ó, o meu sinal aqui do 7 é negativo, e o meu sinal do 9 também é negativo, os sinais são iguais. Eu não posso fazer aquela situaçãozinha que a gente aprende lá na sala da tia Teteia lá, que diz que menos com menos sempre vai dar mais. Não é verdade, ok? Existem as regras e nós vamos utilizar as regras. A regra é que manda, não é aquilo que eu ouvi, né? Ah, eu escutei isso e aquilo. Não. Menos com mais, menos com menos sempre vai dar mais. Não é verdade, ok? Então aqui, ó. Menos com menos na adição, aqui, ó, na soma ou na subtração, os sinais iguais, ó, aqui é menos e aqui é menos, a gente soma, okay? E repete o sinal, olha lá. Então, olha só, quanto que é menos 7 com menos 9, né? Opa, então a gente soma aqui, ó, quanto que é 7 mais 9? 7 mais 9 é 16. Aí eu só vou repetir o meu sinal, então vai ficar menos 16, ok? Então eu fico com menos 16, menos 3. Ó, note que o sinal do 16 é menos 3. E o sinal do 3 é menos também, ó. O sinal do 16 é menos e o sinal do 3 também é menos, ok? Os sinais são iguais novamente. E como eu estou falando de adição, então, menos 16 menos 3, né, eu somo 16 com 3, 19. Os sinais não são iguais? Eu vou repetir o sinal, ok? Então, olha só, sinais iguais, eu somo e só coloco o sinal aqui na frente, ok? Então, é somar e repetir o sinal. Tá certo? Depois nós vamos ter uma aulinha aí só sobre regrinha de sinais para isso ficar mais fácil. Vamos lá. Agora calcularemos a diferença entre os dois totais encontrados. Olha aqui, ó. O que ele fez ali, ó? Ele pegou os positivos, somou, pegou os negativos, somou também. Agora ele vai juntar os resultados. Vai ficar, ó, mais 29, ó, menos 19. Opa, sinais são diferentes aqui, ó. Lembrando, nós estamos falando de adição e subtração. Aqui eu tenho mais
e aqui eu tenho menos. Sinais iguais, né? Eu sempre somo. E é só repetir o sinal aqui. Só que agora os sinais são diferentes. Olha lá, ó. Aqui é mais e aqui é menos. Quanto que é 29? Né? Os sinais são diferentes. Quanto que é mais 29 menos 19? A primeira coisa que eu tenho que descobrir é a regra, né? Então olha lá, ó. Os sinais são diferentes? São. Opa! Então eu sei que a regrinha diz o seguinte, que os sinais diferentes na adição e na subtração, eu subtraio e coloco o sinal do maior. Ok? Então eu já vou aqui ver quem é o maior para já colocar o sinal aqui na frente. Quem é maior? 29 ou 19? É o 29, né? Quem é o sinal dele? É o sinal que está aqui na frente. Ó. O sinal dele é o quê? É positivo? É, então. Já que eu vou subtrair e colocar o sinal do maior, então eu venho aqui, ó, coloco o sinal do maior aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, tá aqui o sinal do maior. E agora é só eu subtrair normalmente, ó. 29 menos 19 é igual a 10. Tá lá, ó, meu resultado, mais 10. Atenção, é preciso dar sempre ao resultado o sinal do número que tiver o maior valor absoluto, ok? Você subtrai e coloca o sinal do maior, tá certo? Vamos lá. Tem mais o exemplo 2 aqui. Vamos fazer juntos aqui o exemplo 2, que diz assim: calcular o valor da seguinte expressão: menos 10 mais 4 menos 7 menos 8 mais 3 menos 2. Ok? Então a expressão é menos 10 mais 4 menos 7 menos 8 mais 3 menos 2. Vamos lá. A gente poderia fazer direto ali, gente, né? Ele está separando ali, para ficar mais fácil, né, para você entender. Ele separou todos os números positivos. Pegou os números positivos lá, tá lá, ó. Quais são os números positivos? Mais 4 e mais 3. Tá lá, são os números positivos, ok? Então tá aqui, ó. Mais 4 e mais 3. Quanto que é mais 4 mais 3? Mais 7. E pegou os números negativos, ó. Menos 10, menos 7, menos 8 e menos 2. Ok? E colocou lá, ó. Olha agora o que ele fez lá, ó. Ó. Menos 10, menos 7, menos 8, menos 2 é igual a menos 27. Vamos fazer ali essa conta? Olha lá, ó. Quanto que é menos 10 menos 7, gente? Quanto que é menos 10 com menos 7? A gente faz o quê? Os sinais são iguais? São, né? Então, olha só. Aqui é menos e aqui é menos. Se o sinal é igual, eu vou somar, né? E vou repetir o sinal. Tá certo? Então, olha lá, ó. Quanto que é 10 mais 7? 17. É só repetir o sinal. Então, é menos 17, ok? Porque o sinal é menos. Então, agora eu tenho menos 17, menos 8. Opa, o 17 está com sinal de menos. E o menos 8 está com sinal de menos também, ok? E o 8 está com sinal de menos. Então, olha lá. Menos 17, menos 8, eu vou somar e vou repetir o sinal. Tá certo? Então, quanto que é 17 mais 8? É só você somar e depois você repete o sinal, ok? Quanto que é 17 mais 8, gente? 17 mais 8 é 25. Como os sinais são iguais, você repete o sinal aqui, você fica com menos 25, ok? Então, olha lá, ó. Agora você tem menos 25 com menos 2. Quanto que é menos 25 com menos 2? Os sinais são iguais? São iguais, ok? Então, vai ficar assim, ó. Menos 25 com menos 2, você soma 25 mais 2 dá quanto? 27. É só repetir o sinal deles, que é menos, ó. Vai ficar menos 27, ok? Vamos lá. Depois, o que ele fez no segundo passo? Ele calculou aqui, ó, os resultados, ó. Pegou o mais 7, tá lá, ó, e o menos 27, ok? Quem é o maior aqui, gente? Mais 7 ou menos 27? É o mais 7, ok? O número positivo é sempre maior que o número negativo, tá certo? Ele colocou o menos 27 na frente aqui para ficar mais fácil, ok? Então tá lá, ó. Menos 27 mais 7
os sinais são diferentes, ó. Aqui é menos e aqui é mais, né? Aqui é menos e aqui é mais. Então fica assim, ó, sinais diferentes, você subtrai e coloca o sinal do maior. Quem é o maior? 27 ou 7, gente? É o 27. Qual é o sinal dele? Negativo. Então já coloca aqui, ó. E como você sabe que os sinais são diferentes, você já sabe que você vai subtrair. Colocou o sinal de menos aqui, agora subtrai. 27 menos 7, 20. Então tá aqui, ó, menos 20 é o seu resultado. Ok? Vamos seguir? Multiplicação. Os termos de uma multiplicação são chamados fatores. O resultado da operação de multiplicação é denominado produto. Primeiro fator vezes o segundo fator é igual ao produto. Ok? Então, os termos da multiplicação são os fatores, né? São os fatores. Você tem fatores ali que estão sendo multiplicados e o resultado é o produto. Ok? O primeiro fator também pode ser chamado multiplicando, enquanto o segundo fator pode ser chamado multiplicador. A ordem dos fatores nunca altera o resultado de uma multiplicação. A vezes B é igual a B vezes A. E eu poderia colocar aqui, ó, B vezes A é igual a vezes B. Isso não altera o resultado, ok? O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Lembra lá do zero, que é o elemento neutro da adição, é o zero. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Olha lá. Diferente lá do zero, né, do elemento neutro da adição, o número 1, ele exerce influência aqui quando ele tem um sinal trocado, ok? Quando ele está positivo, não, ele não exerce função nenhuma. Quando eu multiplico 1 vezes A, o meu resultado é sempre A. Se eu multiplicar 1 vezes B, o resultado é B. Se eu multiplicar 1 vezes qualquer número, o meu resultado será esse qualquer número. Então, 1 vezes A é igual a vezes 1, que é igual a A. Ok? Vamos seguir. Se adicionarmos uma constante K, olha lá a constante aparecendo de novo. Lembrando que constante pode ser qualquer coisa, ok? Qualquer letra, qualquer número. A constante K, eu posso chamar de constante A, constante B, constante C. O autor chamou de K, eu posso chamar de B, eu posso chamar daquilo que eu quiser, daquilo que você quiser, ok? Então a constante, ela exerce qualquer valor, tá? Então, se adicionarmos uma constante K a um dos fatores, o produto será adicionado de K vezes o outro fator, ok? O que ele está querendo dizer com isso? Isso aqui, olha lá, ó. A vezes B é igual a C. Lembrando, o fator A vezes o fator B é igual ao produto, que é C. Isso aqui equivale a A mais a constante K vezes B é igual ao meu produto mais a constante vezes B. Olha lá. O que ele disse ali? Olha lá. Ó. Se adicionarmos uma constante K a um dos fatores, o produto será de K vezes o outro fator. Ok? Então, olha só. Ele pegou o primeiro fator aqui, fator A, e adicionou K. Então, aqui, ó, você tem A vezes B igual a C. Aí, agora ele pega aqui, ó, separa o A e coloca lá, ó, A mais K. Ou seja, ele somou a constante K, a letra A, ao primeiro fator, vezes B, ó, olha aqui, ó, vezes B. Isso é igual ao resultado, né, que é o produto, mais o segundo fator, olha aqui, ó, segundo fator, vezes K, ó, olha lá, ó. Ok? Então, toda vez que eu multiplicar o primeiro fator por um valor, o meu resultado, que é o produto, ele ficará somado do segundo fator mais o valor que eu somei aqui, ó. Exemplo, ó. Aqui ele deu o K, né? Vou dar um exemplo com número. Olha aqui, ó. Se eu somar aqui, ó, A mais 5, o resultado vai ficar C mais B mais 5, mais B vezes 5, ok? Então, olha lá, ó. Depois eu vou fazer uma demonstração com isso aqui, lá com números, que vai ficar mais fácil.
ok? Então, aquilo que eu somar aqui, o meu resultado será somado do segundo fator multiplicado por esse número que eu somei aqui, ó. Parece complicado, mas na hora que a gente estiver fazendo com números, vai ficar mais tranquilo, ok? Se multiplicarmos um dos fatores por uma constante k, mais uma vez a constante k apareceu, o produto será multiplicado por k. Olha lá, ó. A vezes b é igual a c. Né? A vezes b é igual a c. Equivalente, ó, olha aqui, ó, a vezes k. Olha aqui, ó, eu peguei o primeiro fator e multipliquei por k. Ó. Vezes b é igual a k vezes c. Ó. Olha lá. Se eu pegar, olha aqui, ó, o que ele disse, ó, se multiplicarmos um dos fatores por uma constante k, o produto será multiplicado por k. Olha aqui, ó. Se eu multiplicar aqui, ó, o a vezes 5, o meu produto vai ficar multiplicado por 5. Se eu multiplicar aqui, ó, o b vezes 3, o meu produto, meu resultado, será multiplicado por 3. Ok? Foi isso que ele fez aqui, ó. Ele multiplicou o primeiro fator pela constante k. Logo, o meu resultado ficou multiplicado pela constante k também. Então, o que eu multiplicar aqui, vai multiplicar aqui no meu resultado. Quando nós estivermos utilizando números, vai ficar mais fácil para entender, ok? Vamos lá. Podemos distribuir um fator pelos termos de uma adição ou subtração qualquer. Olha lá. Ó. A que multiplica b mais ou menos c é igual a a vezes b mais ou menos a vezes c. Olha o que ele fez. Ele distribuiu ali. Ó. Podemos distribuir um fator pelos termos de uma adição ou subtração. Ele pode pegar um fator qualquer, escolher um fator, né? Olha aqui, ó. A vezes b mais ou menos c, ou seja, vou usar só o positivo, tá, gente? Vou esquecer o c, o menos aqui embaixo, para ficar mais fácil o entendimento. Olha lá, ó. A vezes b mais c é igual a vezes b, olha aqui, ó. A vezes b mais a vezes c. Ou seja, ele está multiplicando esse A aqui, ó, A vezes B, ó, A vezes B mais A vezes C. Ele está aplicando a distributiva aqui, ó, está multiplicando esse A aqui por esse B e depois está multiplicando o A por esse C aqui, ó. Olha lá, por isso que está assim, ó, A vezes B, está aqui, ó, A vezes B mais, ó, ele está pegando os dois sinais, né? Eu que estou pegando só um, ó, mais, olha aqui, o sinal de mais aqui, ó. A vezes C, olha lá, só aplicou a distributiva, tá certo? Vamos aqui, divisão inteira. Na divisão inteira de n por d, diferente de zero, existirá um único par de inteiros, q e r, tais que q vezes d mais r é igual a n e 0 menor ou igual a r, que é menor ou igual ao módulo de d, onde o módulo de d é o valor absoluto de d. Eita, professor, e aí complicou o negócio todo aí. Esse negócio aí, não sei não, hein? Mas vamos lá, vou explicar aqui para você aqui, ó. Olha só, na divisão, vamos continuar e eu vou voltar ali para explicar para você o que o cara está querendo dizer com isso aí. Olha lá. A segunda condição significa que R, é o resto, nunca pode ser negativo. Tá? Os 4 números envolvidos na divisão inteira são assim denominados. Olha lá. Ó. N é o dividendo. Opa, vai começando a clarear o negócio. D é o divisor. Sempre diferente de zero. Olha lá. Ó. D, que é o divisor, é sempre diferente de zero. Q é o quociente, R é o resto, que nunca será negativo. Ok? Vamos lá. Vamos aos exemplos aqui, você vai entender. Então, olha aqui, ó. Vamos lá em cima, lá. Olha aqui, ó. Na divisão inteira, né? Olha aqui, ó. O dividendo dividido pelo divisor, ó, né? Quando você faz uma divisão, você tem lá o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, certo?
ficou meio complicado aqui o entendimento, porque ele foi colocando só letras e não explicou o que estava acontecendo. E aí ele tem uma anotação aqui embaixo, aqui, ó, tá? Que ele colocou o seguinte, ó. Que ele fez assim, ó. Que o quociente, ó, vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. Ou seja, fica mais fácil se a gente inverter isso aqui, ó. Tá? Eu gosto disso aqui invertido, que diz o seguinte: o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tá certo? Fica mais fácil de você entender com as letras aqui. Aqui ficou um pouco confuso, mas a gente vai melhorar isso aí depois no exercício, tá certo? O autor aí, ele inverteu aqui as coisas aqui, então fez um pouquinho, trouxe um pouquinho de dificuldade aí no entendimento, tá? Ele colocou aqui, ó, o D aqui, gente, tá meio riscadinho aqui, isso aqui é D em módulo, ok? Onde aqui, ó, módulo de D, ó, o módulo do divisor é o valor absoluto de D, né? Ou seja, está querendo dizer que o D ele não pode ser o que? Negativo, ok? Nesse sentido aqui, tá? Olha aqui, ó, que o D é o divisor. D é o divisor sempre diferente de zero, ok? Vamos lá. Vamos ao exemplo aqui. Exemplos. Na divisão inteira de 60 por 7, o dividendo é 60. O divisor é 7, o quociente é 8 e o resto é 4. Né? Então você tem aqui, ó, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então você colocaria aqui, ó, para ficar mais fácil, né? Ele colocou aqui, ó, o quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo, que é 60, ok? Mas nós vamos colocar depois no exercício, nós vamos inverter isso aqui para ficar mais fácil, ok? Que é o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, para ficar mais fácil de gravar, ok? Na divisão inteira de menos 60 por 7, o dividendo é menos 60, o divisor é 7, o quociente é menos 9 e o resto é menos 3. Olha lá, dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, ok? Nós vamos explicar com números, vai ficar mais fácil quando eu estiver colocando aí para você, ok? Aqui ele colocou, ó, menos 9, que é o quociente, vezes 7, que é o divisor, mais 3, que é o resto, é igual ao dividendo, que é igual a menos 60. Aí ele diz o seguinte, ó, que 3, que é o resto, ele é maior ou igual a zero, e ele é menor que o módulo de 7, que é o módulo do divisor, né? Módulo de 7, que é o módulo de divisor. Quando ocorrer o resto igual a zero, na divisão de n por d, teremos que o quociente vezes o divisor é igual a n. Olha lá, ó. Quando ocorrer que o resto é igual a zero, na divisão de n por d, ou seja, quem é n, gente? N é o dividendo e d, né, é o divisor. Mas nós vamos modificar isso aqui vai ficar mais fácil para você, ok? Teremos que Q, né, que é o quociente, vezes D, que é o divisor, é igual a N, que é o dividendo. Então, ó, o quociente vezes o divisor é igual ao dividendo. E diremos que a divisão é exata, indicando-a como N dividido por D é igual a Q. Ok? Quando a divisão de N por D for exata, diremos que N é divisível por D e D é divisível de N, é divisor de N, ou equivalentemente, que N é múltiplo de D e D é fator de N. O zero é divisível por qualquer número não nulo. O zero é divisível por qualquer número não nulo.
D é diferente de 0. 0 dividido por D é igual a 0. Todo número inteiro é divisível por 1. Isso equivale, ou seja, N, né, esse sinal aqui, ó, é um sinal de infinito, ok? N dividido por 1 é igual a N. Olha lá, se multiplicarmos o dividendo N e o divisor D de uma divisão por uma constante K diferente de 0, o quociente Q não será alterado, mas o resto R ficará multiplicado por K. Se R vezes K menor que D, ou será igual ao resto da divisão de R, que multiplica K por D, se R vezes K é maior ou igual a D. Eu vou fazer uma demonstração disso aqui depois no exemplo, que vocês vão entender melhor, ok? Que ficou um tanto quanto confuso, né? Na realidade muito confuso isso aqui, mas eu vou explicar melhor para você, ok? Multiplicações e divisões com números inteiros. Nas multiplicações e divisões de dois números inteiros é preciso observar os sinais dos dois termos da operação. Exemplos: sinais iguais e sinais opostos. Olha lá. Agora nós vamos ver um pouquinho da regra de sinais aqui, tá certo? Olha lá, mais 5 vezes mais 2 é igual a 10. Menos 5 vezes menos 2 é igual a mais 10 também. Por quê? Aqui, ó, multiplicação com sinais iguais. O resultado é sempre positivo. Então você tem a multiplicação, tá? Você tem a multiplicação. Os sinais são iguais, o resultado é positivo, ok? Se for mais e mais é positivo, se for menos e menos é positivo, tá certo? Então é só observar isso na multiplicação e na divisão também. Então olha aqui, ó. Mais 5 vezes mais 2, só multiplicar. 5 vezes 2, 10. Sinais iguais, sempre positivo. Menos 5 vezes menos 2. Sinais iguais, ó, menos e menos. 2 vezes 5, 10. Olha lá, ó. Mais 8 e mais 2. Só que aqui agora é uma subtração, ó. Olha lá, então aqui, ó, é mais 8 menos mais 2. Eu não precisava ter esse mais aqui e esse mais aqui. É só 8 menos 2. Ok? Quanto que é 8 menos 2? 8 menos 2, 4. Ou mais 4, né? Olha aqui, ó. Menos 8 menos menos 2. Deu mais 4 também. Atenção aqui. Olha aqui, ó. Mais 8 menos mais 2 é igual a mais 4. Por quê? Porque 8, né? Esse menos aqui, ó, ele altera o sinal de quem está aqui dentro. Tá certo? Então fica assim, ó. 8, aqui, ó, é mais. Você altera esse sinal aqui, ele vira menos. Então fica assim, ó. 8 menos 2 é igual a mais 4. Aqui também vai ser a mesma coisa. Menos 8 menos menos 2 é igual a mais 4. Aqui fica assim, ó. Menos 8. Esse sinal negativo aqui, ó, ele altera o sinal de quem está aqui dentro. Então fica assim, ó. Se aqui é menos, vai ficar mais. Então vai ficar assim, ó. 8 menos 8 mais 2. Ok? Então aqui eu tenho, ó, menos 8. Altera aqui, ó, menos. Esse sinal aqui, ó, altera o sinal desse cara que está aqui dentro, ó. Aqui fica mais. Então fica assim, ó. Menos 8 mais 2. Opa! Aí vai dar errado aqui. Esse resultado aqui, gente, ó, não é mais 4 não, tá? Então fica assim, ó. Menos 8 mais 2. Menos 8 mais 2. Os sinais são diferentes. Você subtrai e coloca o sinal do maior. E quem é o maior aqui? O maior aqui é o 8. O sinal dele é negativo. Olha aqui, ó. Então fica menos 8 mais 2, ó. Menos 8 mais 2. Quanto que é menos 8 mais 2? Menos 8 mais 2 é menos 6. Ok? Aqui teve um erro aqui de digitação aqui, tá certo? Teve um pequeno erro de digitação aqui. Está ok. A gente corrige aqui, ó. O resultado aqui é menos 6. Tá bom? Olha aqui o outro aqui, ó. Mais 5 vezes menos 2. Opa, multiplicação e multiplicação, os dois primeiros, ó. Na multiplicação,
sinais iguais, o resultado sempre positivo. Na multiplicação, sinais diferentes, professor, como é que fica? Resultado sempre negativo, sempre, tá? Na multiplicação. Então, olha aqui, ó. Mais 5 com menos 2. Opa, já sei que o meu resultado é negativo. Aí é só multiplicar normalmente. 5 vezes 2, 10. Olha aqui, ó. Multiplicação, né? E os sinais são diferentes. Opa, meu resultado é negativo. Boto já o menos aqui. Multiplica normalmente. 5 vezes 2, 10. Menos 10. Ok? Aqui, ó. Vamos lá, ó. Mais 8 com menos 2, né? Opa, esse sinal de menos aqui, ó, ele altera o sinal desse cara que está aqui dentro, aqui, ó, menos 2. Ó. Então vai ficar o quê? Vai ficar mais 2, ok? Então vai ficar aqui, ó, agora, mais 8 com mais 2. Quanto que é mais 8 mais 2, gente? Mais 8 mais 2 é igual a quanto? Mais 8 mais 2 é igual a mais 10. Aqui, ó, outro erro de digitação aqui, queridos. Então o resultado desse aqui, ó, vai dar mais 10 aqui, tá certo? Não dá menos 4 não. Aqui tá errado. Vai dar mais 10. Olha aqui, ó. Menos 8 com menos mais 2. Ó. Lembrando, o sinal negativo aqui, ele altera o sinal do cara que está aqui dentro. Isso aqui é mais, passa a ser menos. Tá certo? Então olha aqui, fica menos 8 menos 2. Quanto que é menos 8 menos 2, gente? Menos 8 com menos 2, opa, os sinais são iguais. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, o meu resultado vai ficar menos 10, ou seja, menos 8 com menos 2, menos 10. Ok? Então, os dois erros aqui também estava errado, então corrija aí, por favor. Ok? Nós temos aqui alguns exercícios resolvidos, né? Vamos lá. Numa adição com duas parcelas, se somarmos 8 à primeira parcela e subtrairmos 5 da segunda parcela, o que ocorrerá com o total? É um probleminha, né? Numa adição com duas parcelas, se somarmos 8 à primeira parcela e subtrairmos 5 da segunda parcela, o que ocorrerá com o total? Ou seja, o que vai acontecer com o meu resultado, né? Aí ele colocou a solução assim, ó, seja T o total da adição, ele chamou de T, né? O total ele chamou de T. Então ficou assim, ao somarmos 8 a uma parcela qualquer, o total é acrescido de 8 unidades, certo? Então olha lá, ó. Lembra da regrinha lá? Toda vez que eu somo qualquer coisa em qualquer parcela, o meu resultado ele fica somado desse qualquer coisa, desse número, ok? Então olha lá, se eu somo 5 a uma parcela, o meu resultado também vai ficar somado de 5. No caso ali, ele somou 8. Então ele colocou lá, ó, que o total, né, ao somarmos 8 a uma parcela qualquer, o total é acrescido de 8. Logo, olha lá, ó, o total ele não chamou de T, então olha aqui, ó, o problema está dizendo, né, que ele somou 8. Se ele somou 8, olha lá como é que fica, ó, T mais 8. Então o meu total também fica somado de 8. Ao subtrairmos 5 de uma parcela qualquer, o total é reduzido de 5 unidades. Ó, aí fica assim, ó, T mais 8 menos 5 é igual a T mais 3. Olha o que ele fez. Ó. Ao subtrairmos 5 de uma parcela qualquer, o total é reduzido de 5. Né? Então, olha só, o total, e o que ele fez primeiro? Ele tem duas parcelas. Uma delas ele somou 8 e a outra ele subtraiu 5. Então, o meu total ele ficou somado de 8 e subtraído de 5. Ele quer saber o que aconteceu com o meu total. Ok? Então, olha aqui. Ó. Então, ficou aqui, ó, o total mais 8 menos 5. Ó, somado de 8 e subtraído de 5. Por quê? Porque ele fez isso com as parcelas. Tudo que ele fizer com uma parcela, ele está fazendo também com o total. Então, se ele está somando 8 a uma parcela, ao meu total ele vai somar 8. Se ele está subtraindo 5 a uma das parcelas, ele também vai subtrair 5 do total, ok? Então o total fica T mais 8 menos 5. Quanto que é 8 menos 5? Não é 3, gente? Então fica assim, ó, T mais 3. Ok? Isso aqui eu vou guardar isso aqui e vou partir para cá. Ó. Portanto, o total ficará acrescido de 3 unidades. O que aconteceu com o total, gente? Ele ficou somado de 3. Então, se eu somar 8 a uma parcela e subtrair 5,
pergunta foi: o que ocorrerá com o meu total? Ele ficará acrescido de 3 unidades, ok? Aqui, ó, o total ficou somado de 3 unidades, tá certo? Essa é a resposta. Numa subtração, a soma do minuendo com o subtraendo e o resto é igual a 264. Qual é o valor do minuendo? Vamos lá. Seja M o minuendo, S o subtraendo e R o resto, de uma subtração qualquer. É sempre verdade que M, que o minuendo menos o subtraendo, é igual ao resto. Que o subtraendo mais o resto é igual ao minuendo. A soma de S com R nos dá M, ou seja, a soma do subtraendo com o resto é igual ao minuendo. Então, olha aqui, ó. Ao somarmos os 3 termos da subtração, minuendo mais subtraindo mais o resto, observamos que a adição das 2 últimas parcelas, a soma mais o resto, resulta sempre igual ao minuendo. Assim poderemos escrever. Olha aqui, ó. Que o minuendo mais a soma mais o resto é igual ao minuendo mais o minuendo, que é igual a 2 minuendo. Ok? Ele simplesmente usou a formulazinha aqui, gente. Olha lá. Ó. Vamos usar a fórmula aqui também. Olha lá. O que nós sabemos ali? Que o minuendo menos o subtraendo é igual ao resto. Estou jogando aqui na fórmula aqui. Olha lá. Ó. O que ele disse? Ó. Numa subtração, a soma do minuendo com o subtraendo e o resto é igual a 264. Então aqui, ó, o minuendo mais o subtraendo mais o resto é igual a quanto? 264. Qual é o valor do minuendo? Ele quer saber qual é o valor do minuendo, ok? Eu sei que o minuendo menos o subtraendo é igual ao resto. Eu vou substituir aqui, ó, olha lá, o minuendo mais o subtraendo. Olha aqui, ó, minuendo, transformando isso aqui, ó, minuendo menos o subtraendo, que é igual ao resto. Olha aqui, ó, o subtraendo, o que ele fez aqui, gente? Espera aí, professor, o que ele fez aí? Que eu não estou entendendo nada. Olha aqui o que ele fez aqui, ó. Minuendo menos o subtraendo é igual ao resto. Olha lá o que ele fez, ó. Ele pegou o subtraendo aqui, ó, que está subtraindo aqui, e passou ele para lá, ó. Quando ele passa para lá, fica o minuendo é igual ao resto mais o subtraendo. Só que ele colocou aqui na frente, ó. Tá vendo? Mas na realidade é só isso que ele fez, ó. Pegou o subtraendo aqui, ó, e passou ele por outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele troca o sinal, né? É menos, passa a ser mais. Então fica o resto mais o subtraendo aqui, ó, mais o subtraendo. Então fica minuendo é igual ao resto mais o subtraendo. Foi o que ele fez aqui, ó. Tá certo? Então olha só, o minuendo é igual ao resto mais o subtraendo. Lembrando que eu estou somando aqui, ó, minuendo mais o subtraendo mais o resto. Só que eu sei que a soma do subtraendo mais o resto é igual ao minuendo. Então aqui, ó, o subtraendo mais o resto, você vai substituir aqui, ó. Quem é esse aqui, ó, subtraindo mais o resto? Não é o minuendo? Aqui, ó, minuendo é igual ao resto mais subtraindo, certo? Aqui, ó, subtraindo e resto. Isso aqui não é igual ao minuendo? Sim, pô. Então você vai substituir aqui, ó. Então eu já sei, né, que aqui é M, ou seja, minuendo. Olha lá, ó. Agora ficou fácil, né? Então eu tenho agora aqui M mais M, olha aqui, ó, mais M é igual a 264. Então 2M é igual a 264. Eu posso dividir ali e já vou achar o valor do minuendo, certo? Vai ficar o quê? Se eu colocar aqui, ó, eu vou ficar com 2 minuendos, ó, 2M é igual a 264, ok? Que será isso aqui, olha lá, ó. Olha lá como é que ficou lá. O que eu falei lá em cima, olha lá, ó. Minuendo mais o subtraindo mais o resto é igual a 264. Só que o subtraindo mais o resto é igual a M, ok? Então ele somou aqui, ó, M mais M, aqui, ó, que é o subtraindo mais o resto, é igual a 2M, olha aqui, ó, deu 2 M's aqui, ó, que é igual a 264. Por que é igual a 264? Porque, ó, o minuendo mais o subtraindo mais o resto é igual a 264. Olha aqui, aí você fica assim, 2 minuendo é igual a 264.
você vai pegar aqui, ó, o 2 está multiplicando o m aqui, ó, ele vai passar para o outro lado, ó, dividindo. Então fica minuendo é igual a 264 dividido por 2, que é igual a quanto? 132. Quem é igual a 132? É o m, e m é quem? É o minuendo. Então o minuendo será igual a 132, ok? Vamos para o terceiro exemplo aqui. Olha lá. Se o divisor é 12, então o maior resto possível é 11. Opa, perdão, vamos ler aqui que eu tô pulando aqui o negócio aqui, ó. Numa divisão inteira, o divisor é 12. O quociente é 5 e o resto é o maior possível. Qual é o dividendo? Olha só, gente. A primeira coisa que eu tenho que saber aqui, e que eu vi que não estava lá na teoria, é o seguinte. O resto maior possível. O que é o resto maior possível? É o divisor menos 1. Tá, gente? Isso é o resto maior possível. Então, aqui, ó, eu já sei aqui, ó, numa divisão inteira, o divisor é 12. Ó, o divisor aqui, ó, 12. O quociente é 5 e o resto é o maior possível. Opa, se o resto é o maior possível, eu sei que pela regra, o resto é o divisor menos 1. Certo? Então agora eu já tenho o resto. Eu agora tenho o divisor que é 12, o quociente que é 5 e o resto que é 11, porque o divisor é 12. Se o resto é o maior possível, e o resto maior possível, pela regra, é o divisor menos 1. Então é 12 menos 1. Quanto que é 12 menos 1? 11. Opa, então agora já achei o resto. Então agora eu tenho o divisor, eu tenho o quociente e eu tenho o resto, que o resto é 11, porque eu já achei. Ele pergunta qual é o dividendo. Como é que eu faço isso aqui? Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, ok? Então ficaria assim, ó. Eu chamaria o dividendo de Dzão, tá? É igual ao divisor, que é 12, vezes o quociente, que é 5, né? Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então ficaria o Dzão é igual ao divisor, que é 12, vezes o quociente, que é 5, mais o resto, que é 11, ok? Que ficaria assim, ó, Dzão é igual a 5 vezes 12, 60, tá aqui, ó, mais o resto, que é 11, né? Logo, o meu dividendo seria 71, 60 mais 11, 71, ok? O dividendo procurado é o 71, tá certo? Aqui, pessoal, olha só. Você tem aqui, ó, os exercícios propostos aqui, ó, que são vários problemas aí, ok? Na próxima aula, nós vamos aí resolver todos esses exercícios aqui, ó. Mas eu quero pedir para você aí, para você dar uma olhadinha e você começar a fazer esses exercícios aqui, tá certo? As dificuldades você vai mandando para a gente aí e a gente vai explicando para você aí de forma pausada, né? Eu sei que está um pouco complicado aqui, porque esse momento aí de aulas online, nós também não estamos acostumados, mas a gente vai fazendo aí o melhor que a gente pode, tá certo? É claro que pessoalmente é muito melhor, né? A gente ter aula pessoalmente, porque aí você para, você pergunta e tal, mas tudo bem, aqui a gente vai tentando desenrolar aí o máximo que a gente puder, tá certo? Um abraço aí, pessoal. Nós vamos aí trabalhando aí desse jeito aí, tá bom? Um abraço aí, pessoal, fica com Deus, até a próxima aula, tá ok?